Então tá, pessoal, boa noite. Hoje é dia 12 de abril de 24, essa é a revisão da segunda tarefa da disciplina de economia. Essa aula está sendo gravada, é uma aula facultativa, né? E amanhã, mais tardar domingo, ela estará disponível para vocês no Moodle, né? Na pasta da disciplina do Moodle e no canal do professor. Boa noite a todos e vamos começar a revisão, tá? Então, a primeira pergunta é o cálculo, aquele que a gente fez em aula, né? Assumindo, por hipótese, que a taxa cambial sofra uma forte apreciação, tá? A apreciação é valorização do real frente ao dólar. Então, o que nós temos ali? Nós temos uma situação em que o dólar valia 3, não, $1 valia R$ 3, e passa no final do mês $1 valer R$ 2,50. Ou seja, o real se valorizou frente ao dólar. O real aumentou o seu valor frente ao dólar. Tudo bem até aqui? Sim. Então tá. Então, aqui dá outras informações, né? O exercício fala em que o volume exportado de soja é 10 mil sacas, o valor da saca de soja no mercado externo é $10, o custo total de produção para o agricultor é R$ 250 mil, né? E o exercício pergunta, com base nessas informações, qual a receita total do exportador? Primeiro em dólares e depois em reais. Primeiro na cotação do dia 1º de maio e depois na cotação do dia 31 de maio. Então, vamos lá. Vamos lá. O que é receita total, pessoal? Receita total, né? Eu não vou poder escrever porque aqui tem PDF, né? Se tivesse no Word eu conseguiria escrever. O que é receita total? Peguem uma caneta, peguem um lápis aí do lado, né, para vocês não terem dúvida. Receita total é preço vezes quantidade. Preço vezes quantidade. Qual é o preço da saca de soja? $10. $10. Quantas sacas de soja eu vou vender? Está no enunciado. 10 mil? 10 mil sacas. Então, qual é a minha receita total em dólares? É $10 vezes 10 mil sacas. Quanto é que dá $10 vezes 10 mil sacas? Peguem o celular, peguem a calculadora. 100 mil o quê? Dólares. Então, a minha receita total em dólares, independente da taxa de câmbio, vou repetir, a minha receita total de dólares, independente da taxa de câmbio, sempre será a mesma se o preço não mudar. Se o preço do dólar não mudar. É quem determina o preço do dólar, o preço do ouro, o preço da soja, o preço da carne, é o mercado. Não somos nós, não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é a China. Quem determina é o comportamento do mercado. Bom, vamos lá, então. $100 mil. No dia 1º de maio, pessoal, qual era a cotação do dólar? R$ 3. R$ 13. Então, qual é a receita total em reais no dia 1º de maio? É $100 mil vezes... Qual é a receita total em reais no dia 1º de maio? É $100 mil vezes... Qual é a cotação? 3. 3. $100 mil vezes 3 dá quanto? R$30 mil. 300 mil reais. Então, no dia 1º de maio de 2018, a receita total em reais era 300 mil reais. Vão anotando aí, né, para vocês não esquecerem, tá? E qual era a receita total
em reais no dia 31 de maio. Eu continuo ganhando 100 mil dólares, mas agora eu não vou trocar por R$3. Eu vou trocar por quanto? 2,50. Então, quanto é que vai ser a minha receita total em reais? Vai ser 100 mil dólares vezes 2,50. Dá quanto? 250 mil. 250 mil reais. Tá bem até aqui ou não? Tá claro? Desculpa, eu só fiquei com uma dúvida. Tu pode repetir novamente a receita total? Ela é... Preço vezes quantidade. Tá, obrigada. Preço vezes quantidade. Respondida a alternativa A, tá bem? Vamos à alternativa B. Qual o custo de produção unitário do produtor de soja? Qual o custo unitário do produtor de soja? Em reais, tá ali, né? Vamos lá. Qual é o custo total de produção do produtor, do agricultor? Tá no enunciado. 250 mil reais. 250 mil reais. Mas a gente não quer o custo total, a gente quer o custo por unidade, por saca. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esses 250 mil e dividir pela quantidade de sacas. 250 mil dividido por 10 mil sacas, dá quanto? Peguem a calculadora. 250 mil, que é o custo total, dividido pelos 10 mil sacas. Dá quanto? Dá 25. 25 o quê? 25 reais o valor unitário. Por saca de soja, não é isso? 25 reais por saca de soja. Tá bem? Tá claro? Entendido ou não? Sim. Ele se modificou em função da valorização do real, da apreciação cambial? Não, porque o valor que ele gastou era um valor fixo. Exatamente, não tem nada a ver com câmbio, não tem nada a ver com câmbio aqui. Aqui é o custo de produção dele, é o que ele é o que ele paga de diesel no trator, é o que ele paga para semente, é o que ele paga de aluguel para terra, o que ele paga com financiamento agrícola, né? Então, ele vai ter um custo de produção unitário que não se modifica em função do câmbio. Agora vamos para o lucro. Qual o lucro total? Que é lucro? Lucro é receita total menos custo total. Primeira pergunta que eu faço. Qual é o lucro total antes da apreciação do câmbio? Qual era lucro total, repetindo, é receita total menos custo total. Qual era a receita total antes da apreciação do câmbio? 300 mil? 300 mil. Qual era o custo total antes da apreciação do câmbio? Qual era o custo total? A gente tá no enunciado. 250. 250 mil. Então, qual é o lucro total antes da apreciação do câmbio? É a diferença daí? É menos? É 50 mil daí? É 50 mil, 300 mil de receita, menos 250 mil de custo. O lucro dele, no dia 1º de maio, é 50 mil reais. Tá claro ou não? Sim. 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 Tá. Quem é que tá com o bebê aí? Sou eu, desculpa. Não tem desculpa nenhuma. Como é que é o nome da... É menino ou menina? Não, menino, é o Gael. Gabriel?
Gael, não tem problema. Pode ficar, é um prazer tê-lo aí na nossa sala. Tá. Então, Obrigada. tá. Qual é o lucro total, então, do exportador antes da apreciação de soja? É 50 mil reais. E qual é o lucro total depois da valorização do real, em 31 de maio? Qual era a receita total que a gente calculou? Depois da valorização, no item A, qual é a receita? Por isso que é importante anotar no papelzinho e tal. Qual era a receita total no dia 31 de maio? 250 Não era 250 mil? Sim. Sim. E o custo total? Não 250. continua 250 mil? Continua 250 mil. Agora, ele vai ter lucro ou não no dia 31 de maio? Não. Não. Poxa, foi bom para ele, então, ó, já estou indo na questão número D. Foi bom, valeu a pena. É vantajoso para o exportador de soja, é vantajoso para o exportador em geral uma valorização do real? Sim ou não? Não. Não, né? Porque a valorização do real faz com que ele ganhe, faz com que a receita total em reais diminua. O custo não se altera, mas a receita total diminui. Entendido? Ficou clara a questão 1? Alguma dúvida, algum questionamento? Eu só tava. Então, é ruim para o exportador em geral, não só o exportador de soja, exportador de minério de ferro, exportador de aviões, exportador de milho, exportador de carne. O real muito valorizado é ruim para o exportador, porque ele perde dinheiro. Caiu, né? Tá bem, tem que. É o meu computador que infelizmente está muito ruim. Bom, mas entenderam então a questão? Toda vez que eu tenho, como é que eu vou te dizer para vocês? Toda vez que eu tenho um real muito valorizado, o exportador termina recebendo menos em reais, mesmo que ele receba a mesma coisa em dólares. Então não é bom para as exportações, não é bom para as exportações um real muito valorizado. Tá claro? Sim? Sim, eu só estava em Sim. dúvida, professor, se o valor do dólar, independente da mudança do câmbio ali, se mudaria o preço do dólar. Como o valor? Desculpe, não entendi a tua pergunta. Independente da apreciação ou não, se a quantidade do preço das 10 mil sacas mudaria. Não, e boa pergunta. Quem é que me fez a pergunta? Foi o? Foi quem? Victor. Ô, Victor. Foi boa pergunta. O que faz mudar o preço da saca de soja não é... O câmbio é uma coisa nossa, tá? O preço da saca de soja é definido no mercado internacional, tá? Então, por exemplo, o preço do dólar está aumentando. Por quê? Porque está aumentando muito... desculpe, o preço do ouro está aumentando. Porque a China, que é um grande comprador de ouro, está demandando cada vez mais ouro. O que determina o preço da saca de soja, o preço da saca de café, o preço do quilo da carne no mercado internacional, o que determina o preço do ouro, o que determina o preço do suco de laranja, que é outra commodity, o preço do saco de milho, e por aí vai, uma infinidade de produtos. O preço do barril de petróleo é o mercado. Essa coisa que a gente não enxerga, né? Uma coisa meio invisível, onde é que existe, onde é que está esse mercado, nunca ouvi, né? Ele não é uma coisa tangível, né? Mas ele
é que regula os preços. Então, quando a gente olha aqui no exercício, nesse exercício 1 que a gente está vendo, tá? E o professor colocou ali que o valor da saca de soja no mercado externo é $10, o câmbio não vai mudar esse preço, porque o câmbio é nosso, o câmbio é aqui do Brasil, né? E esse preço é um preço dado pelo mercado internacional, pelo mercado mundial. Tá bem? Sim, esclareceu, professor. Então, 1.2. Para atingir os objetivos de política econômica, o governo dispõe de um conjunto de instrumentos, tá? Entre eles estão a política fiscal, monetária e cambial. Assinale a opção incorreta. A política cambial corresponde a ações do governo que atingem diretamente as transações internacionais do país. Está errado ou está certa essa pergunta? Essa está Essa correta. afirmação, desculpe. Errada. Essa está Tá. correta. A gente quer Tá, saber né? a correta. Sim. Tá? Então, a política cambial, ela atinge, né, as transações. A gente viu na questão anterior, né, que dependendo da taxa de câmbio, é mais fácil importar ou é mais fácil exportar, tá? A política fiscal pode ser dividida em política tributária e política de gastos públicos? Vamos à segunda. O que é política fiscal? Política fiscal é política tributária, o nome já diz, tributária. É a política de tributos, é onde vem o dinheiro, onde o governo busca arrecadar, né? Tanto o governo estadual aqui no Rio Grande do Sul quanto o governo federal estão desesperados para arrecadar dinheiro, porque precisam de dinheiro para pagar funcionários, precisam de dinheiro para pagar as despesas que a União tem, né? E que os estados, no caso do estado do Rio Grande do Sul, tem. Então, uma parte da política fiscal é a parte de arrecadação. Isso se chama política tributária. Por quê? Porque o tributo é a maior, a principal forma de arrecadação do setor público. É através da tributação que o setor público arrecada dinheiro. E, por outro lado, o outro lado da política fiscal é o gasto. O gasto, ele é determinado pelo orçamento público, né? É chamada política de gasto público, ou política orçamentária. Então, a política fiscal nada mais é do que o lado da receita, que é a política tributária, e o lado dos gastos, que é a política orçamentária. Tá ok? Tá respondida? Sim. C. Para controlar as condições de crédito, o governo utiliza a política monetária. A gente não viu ainda, né? A aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre política de crédito, mas crédito tem a ver com política monetária, tem a ver com moeda, né? Não tem a ver com câmbio, não tem a ver com tributos. Então a alternativa também está correta. Vamos lá. Quando o governo aumenta seus gastos, diz que a política monetária é expansionista e, caso contrário, é contracionista. Opa! Aqui o governo está aumentando seus gastos. Gastos, o que é? O que a gente falou agora há pouco? Que política ela é? É a política... Monetária. Oi? É a política orçamentária, não monetária. Política do orçamento. Né? O governo só pode gastar quando está no orçamento. E essa política orçamentária está dentro da política maior que eu falei. Qual é a política maior que eu falei? Agora, há 3 minutos atrás? A política fiscal. A política fiscal contempla o lado da receita, que é a política tributária, e o lado da despesa, que é a política orçamentária, tá? Então, quando o governo aumenta os gastos, o governo está executando não uma política monetária, mas sim uma política de gastos, a chamada política orçamentária, que está dentro da política fiscal. Então, está certo ou está errada a alternativa? Oi? Estão entendendo ou não? Não.
Então tá, vamos de novo. Política fiscal, o governo tem várias políticas. O governo tem a política cambial, que a gente estudou, o governo tem a política monetária, que a gente está estudando, o governo tem a política fiscal, que se divide em tributária e orçamentária, o governo tem a política de regulação, o governo tem a política do salário mínimo, o governo tem políticas agrícolas, o governo tem política de desenvolvimento econômico. Eu podia ficar a noite inteira falando as diversas políticas que o governo tem, tá? Mas nesse caso específico, na alternativa D, aqui fala o governo aumenta os gastos. Gastos públicos é política fiscal, né? Porque o gasto público é o lado da despesa. O governo arrecada e depois que ele arrecada, ele gasta. É assim que o setor público faz, seja o município, seja o Estado ou seja a União. Essa é a lógica do governo. O governo arrecada através dos tributos e gasta o que está previsto no orçamento. Isso é política fiscal. Né? Política monetária é outra coisa. Política monetária é expansão da moeda, é controle da oferta de moeda. Então vamos de novo. Quando o governo, alternativa D, quando o governo aumenta seus gastos, diz que é política monetária expansionista e caso contrário é contracionista, opa, a política monetária é expansionista ou contracionista quando o governo aumenta ou diminui a oferta de moeda. Nesse caso, ele não está falando em aumentar ou diminuir a oferta de moeda, ele está falando em aumentar gastos. Gastos tem a ver com orçamento, e o orçamento está dentro da política fiscal. Me fiz claro ou não? Sim. Sim. Então está errado. Essa é a alternativa. Por meio da política cambial, o governo pode atuar no mercado de divisas de vários países. Tá, isso aqui eu esqueci de falar na aula mesmo. O que é mercado de divisas? É o mercado. O governo, quando a gente ganha mais do que gasta, o que a gente forma? Uma poupança, não é isso? Quando a gente arrecada mais do que gasta, quando sobra um dinheirinho, a gente não guarda na poupança? Quando entra mais dólares do que sai, o que o governo forma? Forma reservas. Reservas em dólares. O Brasil não tem reservas em dólares? Tem, né? A China não tem reservas em dólares, o Chile não tem reservas em dólares, o Egito, todo mundo guarda, né? Todo mundo que recebe mais dólares do que gasta, sobra dólares. Aí o governo faz as suas reservas internacionais, a gente chama, né? Reservas em dólares, reservas internacionais, mas também é chamado de divisas, né? O governo também faz as suas divisas, que é a mesma coisa que reservas. Então, toda vez que, através da política cambial, o governo consegue arrecadar mais do que gastar, ele está acumulando dólares, ele está acumulando divisas, ele está juntando reservas, né? E essas reservas são importantes, porque no futuro tu pode gastar mais dólares do que arrecadar, e aí tu tem poupança em dólares para pagar essas futuras despesas. Tá claro? Sim. Então tá correto. Bom. Pergunta 1.3. Explica a diferença entre dólar comercial, paralelo e turismo. Nós falamos em aula, né? O que é o dólar comercial? Dólar comercial é aquele dólar que é realizado, que realiza todas as transações. Quando eu quando eu exporto dólares, é dólar comercial. Quando eu importo equipamentos, quando eu importo carros importados, todas as transações são pela cotação do dólar comercial. É esse o dólar que a gente vê no jornal, que a gente vê no Jornal Nacional, que a gente vê na televisão, que a gente vê no rádio. Toda vez que falam ali, anunciam
A cotação, eles estão falando da cotação comercial. Ah, professor, e o que é o dólar turismo? Dólar turismo é o seguinte, muitas vezes quando tu viaja para o exterior, tu além de pagar essa cotação do dólar comercial, tu paga um imposto chamado IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Então vamos supor, tá? Tu viaja para os Estados Unidos e gasta $1.000 lá nos Estados Unidos com cartão, tá bem? Tu paga os impostos lá, do governo americano e tal, aí tu compra, sei lá, tu comprou um tênis, tu comprou uma camiseta, tu comprou uma calça, tu comprou um computador, assim por diante, né? Ok, gastou $1.000 no teu cartão de crédito, tá? Quando a fatura desse cartão chega no Brasil, tu vai pagar não em dólares, tu vai converter esse dinheiro para reais. Quanto é que dá mais ou menos $1.000, pessoal? Se tu gasta $1.000 no exterior, quanto é que tu vai pagar em reais quando chegar aqui no Brasil? 5 mil. 5 mil. Mas não é só isso. O governo, além desses 5 mil, vai te cobrar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Tu vai pagar mais 6% sobre esses 5 mil, o que dá em torno aí de R$600. R$600 é a mordida do governo brasileiro por tu estar gastando, pela pessoa estar gastando dólares no exterior, entendeu? Então o governo dá uma mordida, 6% de 5 mil, acho que sim, né? 6% de 5 mil, 60, não, peraí. Se fosse 10 mil seria 600. Dá R$300, desculpe. R$300, é o que o governo vai te morder. O governo vai te morder em R$300. Tá bem? Desculpa, pode Então o repetir? dólar IOF turismo geralmente é mais caro que o dólar comercial. Fala. Desculpa, IOF Não. é imposto? Sobre operações financeiras. Tá. Toda vez que tu mexe com o teu cartão de crédito no exterior, fica identificado ali, opa, tu fez uma operação no exterior. O governo diz o seguinte, opa, tu vai pagar o IOF. Então, quando tu chega aqui, a fatura vem, né? Só que ela não vem em dólares, vem em reais. Então, o governo transforma aqueles gastos que tu tiveste em dólares lá no exterior e tu paga em reais. Mas além do valor que tu pagou lá no exterior, tu vai pagar 6% de IOF. Isso é o chamado dólar turismo. Por isso que o dólar turismo é mais caro que o dólar comercial. Obrigada. Ficou claro, pessoal? Sim. Sim. E por último, o dólar paralelo. Esse é um dólar que tu vai, por exemplo, é o dólar que tu negocia em casas de câmbio, em locais, pode ser em locais oficiais, como as casas de câmbio, pode ser no mercado paralelo, no mercado subterrâneo, no mercado negro, como queiram, né? Tem várias expressões para a negociação do dólar paralelo. Geralmente é um dólar ainda mais caro, né? É no mercado paralelo que ocorre, por exemplo, lavagem de dinheiro, né? Muitas vezes as pessoas, dinheiro do tráfico, dinheiro do contrabando, dinheiro de operações escusas, de corrupção, muitas vezes as pessoas compram dólares, né? Para transformar o dinheiro, os reais que teriam que declarar no imposto de renda aqui no Brasil, e aí, né, pagam mais caro, mas fazem a chamada lavagem do dinheiro, o dinheiro desonesto. Tá bem? Tá claro? Sim. Vamos lá. 1.4. Explique cada um dos regimes cambiais. A gente conversou um pouco, né? O que é o regime de câmbio flutuante? Aquele regime onde o governo não atua, né? O governo não participa, nem comprando, nem vendendo dólares. O governo deixa que o mercado atue livremente, né? Que o preço do dólar flutue livremente de acordo com a oferta e demanda, tá? Depois tem o regime de câmbio sujo, né? Dirt flow, né? Que a gente chama em inglês.
né? A flutuação suja seria a tradução. É aquele regime onde o governo normalmente não intervém, o governo, via de regra, deixa o mercado atuar. Mas algumas vezes, em algumas oportunidades, em algumas situações, o governo pode entrar nesse mercado ou comprando ou vendendo dólares. Tá? Se ele quer valorizar o real, ele entra comprando dólares. Se ele quer desvalorizar o real, ele entra vendendo dólares. Tá bom? Sim. Qual é o outro que tem que a gente viu aqui? Regime de bandas cambiais. Também a gente falou em aula. Regime de bandas cambiais é aquele regime onde o governo estabelece um intervalo, uma banda, uma faixa, um limite inferior e um limite superior. Dentro daquele intervalo, o governo não se mete, o governo deixa que o câmbio flutue livremente. Porém, saiu desse intervalo, saiu dessa banda, saiu dessa faixa, saiu desse limite para cima ou para baixo, o governo vai atuar ou comprando ou vendendo dólares, com o objetivo específico de fazer com que o dólar volte dentro daquela banda, volte dentro daquela faixa, porque ele acha que dentro daquela banda, dentro daquela faixa, dentro daquele limite, é bom para a economia, é bom para as exportações, é bom para as importações, né? É bom para o comércio exterior. Tá claro? Ficou claro? Sim. E o regime de câmbio fixo, o que é? É o regime onde o governo estabelece um preço fixo do dólar. 1 para 4, 1 para 3, 1 para 2, 1 para 5. O governo estabelece um valor fixo para o dólar. E a partir daí ele diz, ó, não me interessa se tem demanda ou se tem oferta. O preço do dólar é esse. Tá? É uma forma de frear, muitas vezes, quando tu tem uma desvalorização muito grande do dólar, do real, né? O governo fixa o preço do dólar. Temporariamente, durante algum tempo, até pode ter algum sentido, né? Esse congelamento do câmbio. Agora, se o governo deixa por muito tempo esse congelamento, via de regra, isso termina gerando problemas no comércio, dificuldades para exportar, principalmente, né? Então, quase nenhum país hoje em dia adota essa estratégia de câmbio fixo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Qual desses regimes que o nosso país adotou? O nosso país, via de regra, né, o Brasil, e aí desde o governo Fernando Henrique, né, que era um governo de centro-esquerda, depois entrou o Lula, que é um governo de esquerda, depois entrou a Dilma, que é esquerda, depois entrou o Bolsonaro, que é direita, depois voltou o Lula, que é esquerda. Ó, tô falando de quase 30 anos de governo, tá? A maior parte do tempo é regime de câmbio flutuante, tá? Eventualmente, agora até recentemente o governo do Lula andou atuando no mercado, né? Atuando, comprando dólares para, aliás, desculpe, vendendo dólares para diminuir o preço do dólar, para valorizar o real. Mas via de regra, tá? Na maior parte das vezes, 90% das vezes, durante todo esse período, o câmbio no Brasil é flutuante, ou seja, oscila livremente, né, sem grandes intervenções, sem grandes ações da autoridade, né, do governo federal. Aconteceu já lá no início, lá no Fernando Henrique, em 94, um período de câmbio fixo? Sim, aconteceu. Aconteceu um período de bandas cambiais ali, ainda também no governo Fernando Henrique? Aconteceu. Aconteceu intervenções durante o governo Dilma e durante o governo, até o próprio governo Bolsonaro também, né? Ocorreram. Mas, independente do governo, via de regra, nós temos como política cambial no Brasil, nas últimas décadas, uma política de câmbio flutuante. Tá bem? Tá bem, obrigada.
Vamos à última aqui. Assumindo, por hipótese, que a taxa de câmbio sofre uma forte... a mesma coisa, né? A mesma taxa, não é isso? Só que agora não é importação, agora é exportação, tá bem? Sim. Então vamos lá. Tu tem ali, o que tu está importando? Computadores, é isso? 1.000 unidades. Cada computador custa $1.000. O valor máximo de venda de cada computador no Brasil é R$2.800. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual a despesa total do importador em dólares e reais no início e no final do mês? Vamos lá. Primeira despesa total do importador em dólares no início do mês, no dia 1º de maio. Vamos lá. Quantos computadores ele vai importar? Quantos computadores ele vai importar? 1.000 unidades. Quanto que ele vai pagar por cada computador? $1.000. Então, quanto é que ele vai pagar em dólares? 1.000 vezes 1.000. Quanto é que dá 1.000 vezes 1.000, pessoal? Me ajudem aí que eu não posso usar, eu estou sem o celular aqui, sem o computador. 1.000 vezes 1.000 dá quanto? Peguem o celular, calculem aí para mim. 1 milhão, isso? 1 milhão de quê? Não De sei. dólares. Tu calculou ou tu botou na cabeça? Eu calculei. Deu $1 milhão. Então ele vai ter uma despesa em dólares no dia 1º de maio de $1 milhão. E qual vai ser a despesa total em reais? Se ele vai ter $1 milhão de despesa total em dólares, qual é a despesa total em reais no dia 1º de maio? É a cotação ali. Quanto é que está a cotação no dia 1º de maio? 3 milhões. 3, No caso, é R$3. 3 milhões de quê? Mas 3 milhões de reais. Então, no 1º de maio, ele vai ter uma despesa total de $1 milhão e uma despesa total em reais de 3 milhões de reais. Tá claro? Ficou claro ou não? E no final do mês de maio? Vamos lá. No final de mês de maio, ele vai continuar tendo a mesma despesa em dólares. Ou seja, $1.000 vezes 1.000 unidades. Vai dar $1 milhão de despesa. Ele vai continuar tendo $1 milhão de despesa. Só que em reais, agora, ele não vai ter não vai mais ter 3 milhões de despesas em reais. Ele vai ter quanto agora de despesa em reais? Com a nova cotação? 2,5 milhões. 2.500.000. Opa! Ele está pagando mais barato agora os produtos importados ou está pagando mais caro? mais barato. Por quê? Porque o real se valorizou. Para ele foi uma boa, né? A valorização do real fez com que ele conseguisse importar os produtos, né? Os computadores lá do exterior a um preço mais baixo em reais, embora continue pagando a mesma coisa em dólares. Entendida a alternativa A ou não? Sim. Fiquei Agora um vamos pouco ver. confusa, professor. Bom, tudo bem. Perguntas? Pergunta, qual é a tua dúvida? A despesa total do importador em dólares e em real, eu fiquei meio confusa. Então vamos lá. Despesa total no dia 1º de janeiro. Primeiro em dólares. Quantos computadores ele importou? Está no 1.000? enunciado. 1.000 unidades. Quanto que ele pagou por cada computador? Está no enunciado. 1.000. 1.000 o quê? $1.000. Então, quanto é que ele vai ter a despesa total em dólares no dia 1º de maio? 1 1.000 milhão. vezes 1.000. 1.000 vezes 1.000 dá o quê? 1 milhão. Milhão. Milhão de quê? De dólares. De dólares. Pela cotação do dia 1º de maio, quanto é que é a despesa total em reais?
$1 milhão. Não, em reais? Em reais, 2.500. 2 Não, milhões. no dia 1º de maio. Não estou falando do dia 31, no dia 1º de maio. Não estou falando do dia 1º de junho. Vai ser $1 milhão vezes 3. Vai ser 3 milhões de reais. Entendido ou não? No dia 1º de maio é isso. Agora no dia 1º de junho, tá? Opa, agora mudou a cotação. Em dólares, ele vai continuar pagando $1 milhão, não vai mudar nada. Porém, em reais, agora ele não vai pagar 1 para 3, ele vai pagar 1 para 2,50. Então vai ser $1 milhão vezes 2,50, dá 2.500.000 reais. Ele vai pagar menos. Ele vai importar a mesma quantidade de computadores, vai pagar a mesma coisa em dólares, porém em reais ele vai pagar 500 mil a menos. Entendido ou não? Sim. Então vamos para B. Qual a... Não é B, né? É F, né? F, né? Qual a receita total em reais do importador ao vender todos os computadores? Então vamos lá. Qual é, que é a... Quanto é que ele vai vender cada computador no Brasil? Qual é o valor que ele vai conseguir vender cada computador no Brasil? R$2.800. Quantos computadores ele vai vender? 1.000. Oi? 1.000, né? Então quanto é que dá 2.800 vezes 1.000? Quanto é que dá 2.800 vezes 1.000? Peguem o celular, pega a calculadora e calcule. 2.800 vezes 1.000 vai dar 2.800.000 o quê? 2.800.000 reais. O que é isso? É a receita que ele vai ter se vender todos os computadores do Brasil. Concordam ou não? Sim. Essa receita vai se modificar em função da mudança do câmbio, em função da valorização do real? Não, vai continuar sendo a mesma. Vai continuar sendo a mesma. Ele vai, independente da taxa de câmbio, se ele vender todos os computadores por R$2.800, ele vai continuar tendo a mesma receita, que vai ser 2.800.000 reais. Tá bem ou não? Tá bem. Entendido? A F? Alguma dúvida? Sim ou não? Estou aqui para ajudar. Nós estamos na aula de revisão. Bom, se ninguém fala, é porque acho que não tem dúvida. Então vamos lá. AG. Qual o lucro ou prejuízo do importador antes da variação do câmbio, antes da apreciação cambial, antes da mudança do câmbio, antes da valorização do real? Vamos lá. Quando eu falo antes, eu estou falando de $1 para 3. Qual era a receita que ele teve antes? Qual era a receita que ele tinha em reais antes? A gente calculou no item inicial ali. 3 Era milhões. só ter 300 mil. 3 milhões, não? Não, desculpe, a receita não. Qual era a despesa total? Era 3 milhões, não era? Isso. E qual era a receita total? A gente calculou agora. 2.800.000. Opa, ele vai ter prejuízo ou vai ter lucro no início do mês? Prejuízo de 200 mil. É ruim, né? É ruim para ele, né? Então, na situação inicial, nem valia a pena ele importar, porque ele ia ter prejuízo. Aí passado um mês, nós estamos agora no dia 1º de... Aliás, 2 meses, né? É junho ou julho ali? É julho, né? É julho, não estou enxergando, mas acho que é julho. Passados 2 meses, mudou a taxa de câmbio. Não é mais 3, é 2,50. Agora, quando ele for importar, a despesa dele não é mais 3 milhões.
A despesa dele agora é 2.500.000. Não é mais 3 milhões. Agora a despesa dele é 2.500.000. Porém, a receita continua a mesma. Qual é a receita dele? 2.800.000. Opa, agora a receita não está maior que a despesa? Sim ou não? Tá. Enquanto Ela tá 300.000 maior. a mais, né? Tá 300.000 a mais. Opa, então valeu a pena para ele. Ele vai receber, ele vai ter um lucro de 300.000 reais. Então, após a mudança do câmbio, após a valorização do real, o importador se beneficiou. O importador vai poder importar e ainda ter um lucro de 300.000 reais. Então, moral da história, conclusão, para o importador, quanto mais o real tiver valorizado, melhor para ele. Para o exportador é o contrário. Quanto mais o real estiver desvalorizado, maior é o ganho dele. Então, cada um tem um interesse. Para o importador, o importante é o real valorizado. Para o exportador, ele ganha mais com o real desvalorizado. E o governo tem que saber exatamente onde é o melhor ponto, qual é a melhor situação. Não pode ser um real muito valorizado, porque prejudica as exportações, mas também não pode ser um real muito desvalorizado, porque senão vai ficar muito difícil importar, fica muito caro importar, e o Brasil precisa importar certos equipamentos, principalmente na área da saúde, equipamentos na área de aviação. O Brasil precisa importar, muitas vezes, até mesmo petróleo, querosene, né, alguns derivados de petróleo. Então, se tiver muito desvalorizado o real frente ao dólar, ele vai pagar muito caro. Perguntas? Dúvidas? Estou à disposição. Eu só queria ter uma dúvida. Apreciação é a valorização do real. Quando Isso. o real está desvalorizado, qual é a palavra que... Pode ser desvalorizado, depreciado, depreciação. Valorização e apreciação é a mesma coisa. Depreciação e desvalorização também é a mesma coisa. E a gente sempre se refere a apreciar, depreciar, valorizar, desvalorizar em relação à nossa moeda, tá? Sempre em relação ao real, sempre a relação é o real, a desvalorização do real, a valorização do real, a apreciação do real, a depreciação do real, sempre em relação ao real. Tá bem, obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida? Sim ou não? Não. Então tá. Então agradeço a atenção de vocês. Obrigado aí. Tenham um ótimo final de semana e até quarta-feira que vem. Até. Obrigada. Boa noite. Tchau. Bom dia, pessoal.